desde o momento que saiu essa reportagem, que eu vi que isso é um movimento orquestrado, claro que tem também muita má-fé. Ao fazer a comparação com a Lava Jato, aí é a demonstração absoluta de má-fé. A Lava Jato, o que nós vimos era um juiz conluiado, coordenando procuradores da República, isso é impossível, isso é ilegal, isso é imoral, coordenando com a instrumentalização do Poder Judiciário e no Ministério Público, com a finalidade simples de atingir o poder. Não tinha nenhuma relação outra que não fosse essa. Tanto é que o CNJ já fez um relatório sobre eles, sobre isso, e diz que Moro, Deltan e aquele grupo lá cometeu crime de corrupção, de peculato, de organização criminosa. Aqui nós estamos tratando de conversa entre assessores do ministro. Ainda que fossem assessores, um do Supremo, outro do Tribunal Superior Eleitoral, estavam tratando do mesmo tema e é absolutamente natural. É até, eu diria assim, mais do que natural. É necessário que eles trocassem a ideia. Tem uma suspeita muito forte de que este vazamento partiu da Polícia Civil de São Paulo, sob a guarda do governador Tarcísio de Freitas, né, vinculado a Jair Bolsonaro. Essa suspeita parte do seguinte ponto: um desses três assessores auxiliares, né, do ministro Alexandre de Moraes, ele foi investigado em São Paulo num caso de violência doméstica e teve o seu celular apreendido. E o período que a Folha de São Paulo relata ter o acesso, né, dessas mensagens coincide exatamente com o período em que este assessor, em particular, atuou no tribunal. Então, há quem acredite, quem vê aí um forte elemento de que isso possa ter partido justamente da Polícia Civil de um Estado governado por um governador bolsonarista. O senhor acha que este fato ele precisa ser melhor investigado? Seria um tanto grave esse tipo de revelação, não? Não, evidentemente, se essa suspeita tem que haver investigação. Eu prefiro não comentar sobre ela, porque eu sou advogado. Eu gosto de falar em cima daquilo que eu conheço minimamente, que eu pude estudar, que eu li, eu passei esses dias escutando as gravações que eu pude escutar. Eu liguei para amigos meus que são jornalistas que tiveram acesso para perguntar se existia a gravação do ministro Alexandre. Ele me disse, não, ao que tudo indica, não existe nenhuma gravação, são três assessores. Agora, para mim o que interessa é o conteúdo, a exploração do conteúdo. Isso é que para mim é muito grave. Quer dizer, a exploração do conteúdo, ela se dá de uma forma muito parcial, canhestra, uma forma que eu diria de má fé, muitas vezes. É má fé. Eu hoje conversei com um agente importante da imprensa nacional que me disse que esse material foi oferecido a ele há 40 dias atrás, que eles estavam no mercado tentando vender esse material. E que as pessoas, evidentemente, foi feita uma análise e viu que aquilo não tinha absolutamente nada de ilegal. Então, é um jogo político, um jogo político. Nós temos que ter um cuidado enorme, porque nunca tinha havido no Brasil uma tentativa tão clara de desmoralização do Poder Judiciário como na época do Bolsonaro presidente. Quem sustentou, de certa forma, a estabilidade democrática no Brasil foi o Judiciário, foi o Supremo Tribunal, um poder que eu sempre fui um crítico ferrenho, um poder patrimonialista, um poder machista, um poder racista, em regra, mas foi ele que sustentou. E o que fez, então, o presidente Bolsonaro? Abertamente, de uma forma que eu nunca tinha visto. Ele chegava a atacar, com palavras de baixo calão, ministros, especificamente ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro do Superior Tribunal Eleitoral. Ou seja, eles se recrudesceram lá atrás, o Supremo resistiu, o Tribunal Eleitoral resistiu, o ministro Messias, da AGU, ele faz uma observação muito pertinente, dizendo o seguinte: olha, tudo isso que está sendo analisado tem que ser analisado no contexto do momento em que estávamos vivendo. Nós vimos um ataque ao Estado. A gente viu uma tentativa de golpe, que redundou em 8 de janeiro. Mas na época que o Bolsonaro estava na presidência da República, exercendo a presidência, várias vezes ele afrontou o Supremo Tribunal. Não só a instituição, não só o Judiciário, o filho dele falando que bastava um cabo e um jipe para fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Alexandre, ele agiu, ele é um ministro austero, ele é um homem que tem uma formação dura.
até eu diria, algumas vezes autoritária. Isso é a formação dele. E vou dizer uma coisa: felizmente é ele que é o relator desse caso.